Bom dia, paz do Senhor. Quem está aí também na rede social, Facebook, YouTube, é isso, Nós não nos esquecemos de vocês, não. Então, voltamos aos cultos presenciais. Temos aqui os irmãos reunidos nessa manhã, mas nós não esquecemos e nem vamos esquecer de vocês que acompanharam aí pelo YouTube, pelo Facebook durante todo esse tempo. Nós vamos continuar transmitindo ainda, tá? Para você que faz parte do grupo de risco, não pode estar aqui, para você que está impossibilitado de alguma maneira. Ontem pessoas nos perguntando: mas pastor, tenta também, eu sei que o senhor vai voltar aos cultos presenciais, mas tenta também transmitir pelo YouTube, Facebook. Falei, claro, nós vamos continuar, não vamos parar não. Antes a gente já fazia isso, antes de vir essa crise, dessa pandemia, nós já estávamos já há uns 2 anos transmitindo os nossos cultos via rede social. É que agora nós aperfeiçoamos, conseguimos, graças a Deus, a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Então a igreja do Senhor ama a Deus, ela é chamada pelos decretos do Senhor para estar aqui nessa terra, exercendo a sua missão, a sua função, e tudo que acontece nessa terra, creio, queridos, contribui para o bem da igreja. Sabiam disso? Tudo que acontece só tem a contribuir para o bem. Basta ver a história da igreja lá atrás. Quem estudou a história da igreja, Diego, você sabe muito bem que você fez a teologia lá, você conhece. Quando em todas as eras, ocasiões, circunstâncias, quando que a igreja mais cresceu? Perseguição. No tempo da perseguição. A igreja é como se fosse como é aquele negócio que a gente, omelete, né? Quem nunca fez omelete? A nossa comida predileta, principalmente no final do mês, do ano. O mês vai ficando longo, o mês vai ficando grande e o dinheiro vai diminuindo, vai ficando pequeno. Então, o zoião ali, o zoiudo ajuda bastante nessa hora. Então, o que nós fazemos? Pegamos lá 1 ou 2 ovos, batemos, né? Botamos na frigideira, o que acontece? Aquilo lá cresce, né? Cresce, porque a gente bateu nele, A igreja é igual ao omelete, quanto mais bate nela, mais ela cresce. Desde o início da história da igreja, em Atos 2, a partir daí, quando veio a grande perseguição sobre a igreja, quando os mártires, o sangue dos mártires caiu na terra, era como uma semente que, brotando, gerava muitos outros cristãos. E foi nesse tempo que a igreja mais cresceu em todo o mundo. Vocês vão ter uma ideia? Qual é o país onde os cristãos são mais perseguidos em todo o mundo? Vocês sabem? Eu vou falar de dois, que eles estão ali quase na mesma proporção: China e Coreia do Sul, a Coreia comunista. Essa semana aí saiu a notícia, né, que o ditador da Coreia havia falecido. Não sei se faleceu ou se está em estado terminal. Mas a manchete que eu li ontem foi que morre o maior perseguidor de todos os cristãos do mundo. O maior perseguidor dos cristãos do mundo, que é esse ditador da Coreia. Então, inclusive vamos ter uma ideia, nesses 2 países, Coreia e China, é onde a igreja mais cresce. E são países comunistas, onde é proibido a igreja se reunir abertamente assim. Lá as igrejas se reúnem escondidamente, dentro das casas, em lugares mais escondidos possíveis, porque é proibido cultuar publicamente. E lá eles pagam até uma quantia em dinheiro para que entregar cristãos para o governo. Dizer, olha, aquele que mora ali é um cristão, pode ir na casa dele lá, matar ele. É proibido ser cristão em alguns desses países. O governo paga para quem entregar algum cristão. E aí a pessoa vai ter que declarar: você é ou não é um cristão? O que vai negar
Jesus, aquele que deu a vida por nós, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso maior amigo. Quem tem coragem de negar um amigo? Quem tem coragem de dizer, não sou seguidor de Jesus? Então a pessoa prefere morrer, mas morrer declarando que é um seguidor de Jesus. E nesses países, acreditem, é onde a igreja mais cresce. Mais cresce. O que será isso? É porque quanto mais se bate na igreja, quanto mais ela sofre perseguição, mais ela cresce. É um fenômeno. Ninguém entende. Isso prova o quanto o Evangelho é verdadeiro, o quanto o Jesus que nós queremos é verdadeiro. Essa é uma das grandes provas que o Jesus que nós servimos é verdadeiro. Porque quem, em sã consciência, teria coragem de dar a sua vida por uma causa falsa, por uma causa que é uma mentira? Ninguém morre por uma mentira. Ninguém. A partir do momento que a vida da pessoa está em jogo, ela sai fora. Opa, isso que eu estou falando é mentira, então eu vou sair fora. Mas somente quando uma pessoa crê que aquilo que ela está pregando, que aquilo que ela está vivendo é verdade, ela tem coragem de morrer para aquilo. Porque senão ninguém do mundo morreria por Jesus, se Jesus não fosse verdade, se Jesus fosse uma farsa, quem teria coragem de morrer por ele? Eu vou dar minha vida para uma fraude, uma farsa, uma mentira? Não, eu saio fora na hora do vamos ver. Mas como nós cremos que Jesus é verdade, Jesus é real, Ele mudou a nossa vida, Ele é tudo para nós, Ele se entregou por nós, morreu e vive por nós. Como nós vamos negar Ele? Então, temos que entregar a nossa vida. E eu temo dizer isso, sinto dizer isso, mas a igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil não está preparada para uma perseguição, ainda não está. Tomara que a igreja venha se fortalecer, que venha um grande avivamento, mas a igreja do Senhor precisa estar fortalecida e preparada para tempos de perseguição que com certeza virão. A coisa está cada vez mais apertando os cristãos. Vemos que o comunismo, que é um sistema político totalmente ateísta, que exclui Deus, é um sistema mundial político que é difícil de ser vencido. Pode ver que sempre que a língua de peixe comunismo está derrotado, já é. Ele reergue e vem com força de novo. Mas é a palavra do Senhor, são as profecias se cumprindo. A ideologia de gênero cada vez mais sendo ampliada, divulgada, massificada sobre a terra, e tudo isso vem colaborar para o plano que Deus estabeleceu seja cumprido, que a igreja do Senhor terá que passar por uma grande provação aqui na terra, terá que passar. E qual vai ser a nossa provação? Exatamente isso. Vai chegar uma hora que todos vão estar contra nós, dizendo, não, a igreja, esses tais crentes cristãos são atraso do mundo, eles são contra o aborto, eles são contra a ideologia de gênero, eles são contra o comunismo. A gente tem, então, os adeptos, essas são as três principais correntes que crescem na terra e que vão perseguir cada dia mais a igreja: os adeptos do aborto, os adeptos da ideologia de gênero e os adeptos do comunismo. Guardem bem isso, são as três forças na terra que vão intensificar cada dia mais a sua luta contra os cristãos. Então eles vão dizer assim, olha, esse povinho crente, cristão, tem que ser eliminado da terra, eles só atrapalham. São contra o aborto, que na visão deles extingue esse direito que a mulher tem de abortar. Mas e o direito que o feto tem à vida? Não vale mais? A nossa Constituição diz que o direito à vida está acima de tudo. Então, e o direito do feto? Eu publiquei esses dias um vídeo no nosso canal que mostra o feto, desde o momento da fecundação do óvulo, não sei quantos viram, o espermatozoide fecundando o óvulo, e o feto sendo desenvolvido a partir do primeiro dia. A partir da fecundação, ele já é uma vida, ali já existe uma vida. Então, como é que fica o direito à vida diante do aborto? Cada dia mais cresce essa corrente a favor do aborto,
a favor da ideologia de gênero, que também é contra a vida. Bota numa ilha 80 pessoas, adeptos da ideologia de gênero. Bota numa ilha, vê quanto tempo durará a vida naquela ilha. Em pouco tempo, em poucos anos, não haverá mais vida ali, porque não haverá mais procriação. Por causa dessa chamada ideologia de gênero, que é contra a vida humana. Então, mas esses três sistemas, e o comunismo? O comunismo é contra Deus, é contra a nossa liberdade de crença. Eles não permitem que você tenha liberdade de crença. Você tem que acreditar que o governo é Deus, tudo provém do governo, o governo nos dá tudo. Por isso que é ampla a assistência do governo num sistema comunista. Eles procuram conscientizar a pessoa que tudo vem do governo, nada vem de Deus. Uma oração na escola é proibido. Dar graças a Deus na hora da refeição é proibido. Você tem que dizer, é o governo que está me dando essa comida, graças dou ao governo. Então, é uma ideologia contrária à nossa crença. Tira a nossa liberdade de crença, tira a nossa liberdade de culto, tira a nossa liberdade de vida. Você não é livre para ir e vir. Esses dias nós experimentamos um pouquinho só do que é o comunismo. Nossa liberdade de ir e vir foi tolhida, vocês viram aí coisas absurdas acontecendo por aí. Pessoa sentada numa praça pública, sozinha ali, tomando sol, que é bom para a saúde, que fortalece a nossa imunidade, apanhando ali dos guardas municipais, porque estava infringindo a lei, não estava dentro de casa, estava sentada sozinha numa praça pública. Olha, isso é uma pequena amostra do que é o comunismo. Você não pode ir e voltar livremente, você não pode falar o que você quer. Se nós estivéssemos um país comunista, eu não podia estar falando aqui essas coisas. Na mesma hora alguém viria aqui e ia me prender. Você está falando contra o sistema político. Na mesma hora. Mas como nós vivemos num país democrata, nós temos a nossa liberdade de expressão, a Constituição Federal nos garante liberdade de expressão, nos garante a liberdade de pensamento, nos garante tudo isso, nós somos livres. Mas num sistema comunista não. O governo controla tudo. Vocês viram aí, ó. Hoje provavelmente o celular de vocês está rastreado. O governo lá em cima sabe quantas pessoas estão reunidas aqui hoje. Ainda que o seu celular esteja desligado. Olha só, o sistema de monitoramento, controlamento dentro de um sistema comunista é assim. Se eles descobrem que em tal lugar tem uma reunião com 10, 20 pessoas, opa, alguma coisa estão tramando contra o governo, vamos lá acabar com aquela reunião, vão lá prender todo mundo, porque eles querem o domínio, o controle total. Eles não querem que o povo tenha liberdade de falar, se expressar, pensar, nem para empreender. Num sistema comunista você não pode nem abrir a sua lojinha dentro na porta da sua casa, você não pode abrir o seu pequeno negócio, que é tudo controlado pelo governo. Eles procuram te dar tudo, desde uma cesta básica, até uma ajuda para você sobreviver, como foi esses tempos agora, essa ajuda aí do governo. Lá é tudo assim, sistema de saúde, tudo patrocinado pelo governo, só que você não tem liberdade. E a nossa maior liberdade que nós temos hoje é cultuar a Deus, é falarmos livremente da nossa fé. Então o que é melhor? Não é melhor termos liberdade e conquistarmos as nossas coisas pelo nosso esforço, pelo nosso empreendedorismo, pela nossa luta, do que receber de graça, de mão beijada, tudo do governo, mas não ter liberdade, sermos escravos? É um sistema de escravidão, não tem outra palavra. Infelizmente, o Brasil está dividido. Hoje, na nossa pátria, nós temos quase metade da população que é a favor desse sistema e outra metade não. E ainda essa outra metade que é contra o comunismo, agora está dividida em si mesma. Já estão em dúvida. O que é melhor, o que não é? E eu estou dizendo, enquanto essa nação não estiver unida, as coisas não podem caminhar. O Brasil vai ficar sempre indo para trás. Ontem eu estava conversando com um amigo de infância, está lá no Japão. Talvez ele esteja até nos assistindo agora, lá do Japão. Amigão de infância, crescemos juntos, ele está há anos no Japão, ele estava falando como que são as coisas lá, a cultura, a educação do povo. Lá
Não precisa o governo impor as coisas, vocês vão ter que usar máscara porque é necessário, é preciso. Vocês vão ter que adotar esse sistema de se higienizar, de tomar as precauções. O povo lá já é educado. Antes disso, eles já faziam essas coisas. A cultura deles é tão avançada que eles não têm esse costume que nós temos, brasileiros, chegar, ficar apertando a mão suada um do outro, abraçando, beijando. Nossa, isso é coisa brasileira. Lá eles não têm isso. Vocês veem, eles se respeitam, se cumprimentam cordialmente. Bom dia, boa tarde, tchau, até logo. É uma cordialidade, como se estivesse apertando a mão, como se estivesse abraçando. Quando eles se curvam diante de uma pessoa, eles estão mostrando respeito, cordialidade. Porque eles sabem que num simples aperto de mão, quantos germes, bactérias são transmitidas de uma mão para outra? São muitos, milhares. A gente carrega nas mãos aí, milhares de bactérias. A gente sai na rua, pega em alguma superfície, em um ferro do ônibus, no mercado, numa superfície, num balcão, a gente pega inúmeras bactérias. Aí a gente vai encontrar as pessoas na rua, vai trocando bactéria um com o outro, vai trocando vírus. Aí chega em casa, já pega a criança no colo, não lavou a mão, já vai para o alimento, come, não lavou a mão. Carregamos durante o dia milhares e milhares, milhões, bilhões de bactérias nas mãos. Ainda trocamos com as pessoas. Aí uma coisa é boa, a nossa imunidade aumenta. Ficamos com mais imunidade. Só que aquelas pessoas que têm menos imunidade correm mais risco de se contaminar com a gente. Os mais idosos, crianças. Por isso que crianças vivem se contaminando fácil, idosos, porque muitas vezes a gente transmite bactérias. Então, eu posso ter imunidade boa, você pode ter, mas e aquela pessoa que você convive? Será que ela tem essa mesma imunidade? Então, o japonês, o povo do Japão, eles sabem que eles precisam preservar a vida, que é o bem mais precioso. Então, eles tomam todos esses cuidados. Então, agora nessa crise, dessa pandemia, para eles o se cumprimentar de longe não é mais problema, porque eles já têm esse hábito já de antigo, muito tempo. É a cultura deles. Então, eu falei, que bom, meu amigo, conversar com você, porque a gente aprende com uma cultura mais avançada, mais desenvolvida que nós. O Japão está séculos na nossa frente, em matéria de desenvolvimento, de educação, cultura. E nós temos que ter a humildade de aprendermos com todos esses exemplos. Amém? Mas nós vamos para a palavra. Aqui nós viemos para receber boas notícias. De más notícias o mundo está cheio. Pode ligar aí a Globo Lixo, outras emissoras. Redes sociais, está tão cheio de... Gente, por favor, você que está aí assistindo, que gosta de rede social, WhatsApp, Facebook, não acredita em tudo que corre pela rede social. Muita gente já vê uma notícia ali na rede social, corre compartilhar. Meu Deus, preciso avisar todo mundo. Gente, o que mais corre nas redes sociais é mentira, é fake news. Analise, pesquise, pega o tema, vai lá. Tem um site que fala sobre farsas na internet, é o E-Farsas, se eu não me engano. Bota lá, isso aqui é verdade, na mesma hora vai dizer isso é fake news. Gente, para de compartilhar. Essas 2 últimas semanas, primeiro foi assim, acordei de madrugada, perdi o sono, e fui ver se tinha algum recado no WhatsApp. Tinha umas 2, 3 pessoas lá perguntando, pastor, dá uma olhada. Tá certo, tem que perguntar. Essas pessoas fizeram bem. Antes de compartilhar, foram perguntar se é verdade ou não. Louvo a Deus por essa atitude. Aí está lá, pastor, dá uma olhadinha nesse áudio que eu recebi, vê se é verdade. Essas pessoas não compartilharam, né? Foram perguntar. Tinha mais pessoas. Aí eu fui ver um áudio aterrorizando as pessoas, dizendo assim, não sei quantos aqui receberam, mas já está correndo pelo mundo todo. Eu recebi mensagens da Itália, pessoas que eu nem conheço, me mandando comentários no vídeo que eu postei no YouTube, perguntando se era verdade, que a notícia chegou lá, estavam preocupadas se ia acontecer na Itália. O quê? 3 dias de trevas sobre a terra, já viram esse áudio? Que era para as pessoas se prepararem, armazenando comida, alimento e velas brancas. Porque ia faltar energia elétrica, ia faltar tudo, nenhum aparelho ia funcionar, as pessoas tinham que se
precaver. E procurarem obter cortinas escuras, porque não podia receber a luz de fora, que ia se contaminar com a irradiação da luz, porque um planeta ia estar se interpondo entre a Terra e o Sol, e ia estar emitindo uma radiação perigosa, a pessoa não podia olhar para fora, não podia receber nenhuma luz de fora, e tem mais, nesses 3 dias os demônios seriam liberados sobre a terra, iam chamar as pessoas na porta das suas casas com voz de parentes seus, e não era para abrir a porta porque eram demônios. Muita gente ficou apavorada, preocupada. Ainda essa semana, mandaram o WhatsApp para mim, pastor, com voz de choro, pastor, por favor, nós estamos aqui em aflição. Minha mãe já comprou até cortinas pretas para fechar todas as frestas da casa, está apavorada, pastor. Falei, minha filha, você não ouviu o meu vídeo ainda? Eu vou postar aqui para você. O que eu falo nesse vídeo? Que é mentira isso. 8 de maio, a data prevista para começar esses 3 dias. Falei, é mentira, mentira. Posso morrer agora se não for mentira. Eu tenho coragem de dizer, essa profecia é falsa. E vem com toda aquela aparência de verdade. Um irmãozinho simples, humilde, falando, irmã fulana de tal, divulga esse áudio porque eu recebi uma profecia. E não é um só irmão. Já fizeram uma postagem reunindo três pessoas que receberam a profecia em 3 lugares diferentes. Aí, nos comentários que eu coloquei no YouTube, muitas pessoas, pastor, eu tive esse sonho, eu tive essa visão, eu acho que é verdade. Eu falei, não é verdade. Morro se acontecer isso agora, no dia 8 de maio. Eu tenho coragem, eu tenho discernimento para dizer é falsa, porque a Bíblia nos dá esse direito de julgarmos as profecias, se elas são verdade ou não. Aí eu tive que publicar um vídeo, no dia seguinte eu levantei, aquele dia, era 3 horas da manhã, eu não dormi mais, 7 horas eu já estava, não de preocupação, mas para preparar, ansioso para preparar o vídeo, 7 horas eu já estava gravando, e eu fui pesquisar, sabe o que eu descobri? Essa profecia dos 3 dias de trevas, já vem de séculos, desde a Idade Média, pessoas estão profetizando isso, já teve um padre Pio, em 1800 e tanto, 1815, que ele profetizou que isso ia acontecer e não aconteceu. Outras pessoas, parece que de tempo em tempo ela volta essa profecia. E as pessoas acreditam. Aí as pessoas talvez durmam com barriga cheia, à noite sonha que haverá 3 dias de trevas sobre a terra. Aí fala, mas é verdade, eu também sonhei. Aí eu tive uma visão. Fala, é falsa, não adianta. 99% das pessoas estão sonhando isso. Eu digo, é falsa. Sabe por quê? Eu vou pela Bíblia. Mas como o senhor pode ter certeza, pastor, que não vai acontecer isso agora, dia 8 de maio? Não vai. Eu tenho certeza que trevas virão sobre a terra, sim, mas não agora. No período chamado a Grande Tribulação. A Grande Tribulação. E nós não estamos na Grande Tribulação. Nós estamos no chamado período do princípio das dores. Princípio das dores. É o começo das dores, que Jesus fala em Mateus 24, Lucas 21. Mas a grande tribulação, relatada lá no livro do Apocalipse, ainda não chegou. Quando chegar, nós vamos saber. Qual será o grande sinal que nós estamos na grande tribulação? Quem sabe? Aparecimento do anticristo. Quando esse cara que vai governar o mundo der as caras, aí, estamos entrando na grande tribulação, mas entrando, que serão 7 anos. 3 anos e meio, beleza, o mundo vai estar numa paz. Ele vai arrumar a economia, vai consertar tudo, vai unir o mundo, paz, tranquilidade, olha, mas a igreja vai estar atenta, esse cara aí, a igreja ainda vai estar aqui. Aí vai dizer, esse cara aí tem tudo para ser o anticristo, olha, ele está conseguindo ser o líder mundial, ele está conseguindo unir os povos, as nações, ele está conseguindo estabelecer a paz, resolver o problema da economia. Olha, não há mais fome, não há mais pobreza, está todo mundo em igualdade. Olha, até as doenças parece que desapareceram, o cara está botando ordem na casa. Aí enquanto o mundo todo vai estar dizendo, esse é o cara, conseguimos finalmente a paz. Vão endeusar ele, esse cara é Deus, esse cara é o máximo. É por isso que ele é chamado anticristo, que ele vai ser um que se diz ser o Cristo, tal. Vai ser chamado de Deus, olha, esse cara é Deus. Aí ele vai poder fazer
impor qualquer coisa que o mundo vai aceitar. Aí ele vai começar, aí 3 anos e meio, beleza, paz, maravilha, tranquilidade. Aí depois, na metade dos 7 anos, que são os 3 anos e meio, ele vai dizer, pronto, agora, todo mundo terá que ter a minha identidade. Eu vou marcar, aliás, ele vai fazer isso desde o princípio, mas na metade desse período a coisa vai endurecer. Quem não receber essa marca na mão, na testa, que é uma identidade, um chip, que já existe, esse sistema, cada vez está se tornando mais popular. Eu fiz um vídeo também falando sobre... aliás, esses 40 dias aí que passou, eu aproveitei muito bem, eu e o Weber fizemos centenas de vídeos aí, e jogamos no ar, estão sendo úteis, estão abençoando as pessoas, né? O canal cresceu, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, a gente tem que aprender a usar os períodos de crise para fazer alguma coisa útil. Alguma coisa você tem que descobrir nesse tempo que vem a crise, a dificuldade. Ali, Deus está te mostrando alguma coisa que você pode criar, fazer. Aí, 3 anos e meio, ele mostra as garras. Até o povo judeu vai estar acreditando, o povo de Israel vai estar acreditando nele até o final dos 3 anos e meio, mas depois ele vai mostrar suas garras. É o seguinte, agora quem não me adorar vai morrer. Aí o povo judeu, o povo de Israel, opa, adorar ele, esse cara aí não é, a gente pensava que ele era o Cristo, mas não é não. A igreja vai estar de olho aberto e não vai aceitar a imposição do anticristo. Por isso ela vai ser perseguida, muito perseguida. Mas eu creio que nesse meio de tempo, nesse meio dos 7 anos, acontecerá o livramento da igreja. Deus arrebata a igreja. Porque senão ninguém ia resistir e suportar. Deus arrebata a igreja. E aí o mundo vai entrar no chamado período da grande tribulação de verdade. Aí virão as 7 trombetas, a abertura dos 7 selos, os cavaleiros do Apocalipse. Aí virá fome e guerra, peste sobre a terra de uma forma nunca tal vista. Nunca tal vista. E o que acontecerá também nesse tempo? Tudo isso que as pessoas estão profetizando que vai acontecer agora. Aí virá trevas, a lua escurecerá, o sol não dará mais a sua luz, ficará tudo escuro e trevas, não haverá mais quase condições de vida na terra. E fenômenos cataclismáticos, meteoros de 45 quilos sendo lançados sobre a terra. A ilha do Guarujá não vai mais existir, como muitas ilhas não vão existir, porque a água do mar vai subir de uma tal forma. Nesse tempo, quase a metade da população do mundo vai morrer, mas ainda vai restar gente. E no final desses 7 anos, Jesus volta e vem com todos nós para impor o seu reinado sobre a terra. Aí sim ele vai arrumar tudo. Aí sim vamos ter 1000 anos de paz sobre a terra, com o governo de Cristo nessa terra. Já pensou que maravilha isso? Cristo governando a terra? Eu não tenho, você imaginar, não sei como vai ser isso. Mas sei que ele vai ter o seu trono lá em Israel, em Jerusalém, e vai governar a terra. O próprio Cristo. Já pensou que coisa maravilhosa é isso? Quem não teve a oportunidade de conhecer Jesus aqui na terra quando ele veio, vai ter a oportunidade de vê-lo agora, quando ele voltar. Que coisa maravilhosa. Pensou? Todo ano, você, eu que temos esse sonho de conhecer Israel, nunca conhecemos. Todo ano nós subindo a Jerusalém para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, frente a frente com ele ali. Já pensou? Que coisa maravilhosa. É muito para a nossa cabeça, né? Eu não consigo imaginar. Aliás, perdão. Nós não vamos estar entre esses terrenos que vão estar adorando ele. Nós já vamos estar em corpo glorificado. Nós já vamos ser como os anjos. Porque nós já havíamos sido arrebatados antes. Isso é um privilégio que vai ter aqueles que não foram arrebatados, mas se converteram naquele chamado período ali, que vai ser muito difícil se converter, mas que permaneceram firmes. Mais para o povo judeu, essa adoração e essa vivência no milênio, é mais para o povo judeu, porque é o povo judeu que vai ser martirizado ali até a morte, por não querer adorar o anticristo. E eles vão ter o privilégio de poder adorar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, frente a frente. Nós não vamos estar ali. Nós já vamos estar céu e terra, em outra dimensão, corpo glorificado, como os anjos. Vamos ser como os anjos. Amém?
Coisa maravilhosa, mas é muito para a cabeça, não dá nem para pensar. Mas eu queria ainda transmitir rapidamente uma palavra para vocês que eu havia separado, e eu faço questão de transmitir, que está em Lucas capítulo 8. Rapidinho, é só para a gente, mais uns 15 minutos nós já terminamos, tá? 1h, vai dar exatamente aí 1h10, 1h15 de culto, tá bom? Vamos lá, rapidinho. Ficamos tanto tempo, né, sem cultuar? Rapidinho, ó. É uma palavra conhecida por todos, mas que nessas horas, Lucas 8, 40. Mas nessas horas, em todas as horas, ela faz uma diferença na nossa vida. Vai trazer fé, vai trazer encorajamento, vai trazer certeza, confiança. Lucas 8, 40. Só o subtítulo do texto fala do poder de Jesus sobre a doença e a morte. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Vamos repetir todos juntos? Para quem estiver aí na internet e ver que tem gente aqui hoje. Vamos lá. O poder de Jesus sobre a doença e a morte, tá? Quero dizer aí que nós não estamos infringindo nenhuma lei. O decreto municipal emitido essa semana pelo prefeito, eu fiz questão de procurar saber a veracidade, fui em fontes confiáveis, só publiquei que nós estaríamos voltando aos cultos, depois eu tive certeza que era isso mesmo. Que o decreto deixou ali uma dúvida. E muitos pastores, igrejas ficaram pensando, mas pode fazer culto? Eu falei, pode, com certeza, tá? Vocês sabem que as leis são uma das coisas mais difíceis de serem interpretadas. E a gente no direito estuda isso aí, sobre interpretação das leis. Toda lei, ela sempre deixa margem para uma ou mais interpretação. Mas quando ela deixa essa margem, você já tem um direito sobre essa lei, de acordo com a sua interpretação. Mas eu não estou aqui fazendo reuniões por causa da minha interpretação dessa lei. Eu fui na fonte, falei, o que o prefeito quis dizer com isso? Reuniões de aconselhamento com 30% da igreja, com 30% da capacidade de culto. Ora, no entender dele, culto é aconselhamento. Eu não estou aconselhando vocês aqui? Nós estamos dando conselhos? Então, no entender dele, culto é aconselhamento. Aí, infelizmente, né, tudo hoje em dia causa polêmica, tudo. E eu quero dizer isso com tristeza, que a igreja e os pastores ficam divididos. Criticam quem faz culto, criticam quem não faz. Quando foi para fechar, a mesma coisa, a mesma polêmica. Os que queriam fechar a igreja, criticando os que não queriam. Os que não queriam, criticando os que queriam. E gente, para com isso. Coisa de menino. Ontem, lendo alguns posts, deu vontade de abrir a boca. Eu falei, não. Se eu abrir a boca, eu vou estar me igualando com esses que gostam de ficar contendendo. Eu prefiro pegar meu telefone e ligar. Hoje eu vou ligar para alguns desses pastores para repreender. Vou ligar para dar uma reprimenda. Falar, meu amigo, te considero, mas não faça isso não. Não julgue quem decidiu fazer culto, porque você não quis fazer culto. Não julgue. Você não tem esse direito de julgar. O único que tem direito de julgar é Deus. Eu não deixo de ser crente, a minha igreja não deixa de ser uma igreja séria porque está fazendo culto. Isso é coisa de menino chamar. As igrejas que estão fazendo culto não são igrejas sérias, os pastores não são sérios, que estão aproveitando uma brecha da lei. Que brecha? Nada. É a lei, a interpretação. Pessoas ligadas diretamente à prefeitura, ao prefeito, conversei com mais de uma. Falei, pode ou não pode? Pode. A sua interpretação está correta, pastor. Eu falei, muito obrigado. É isso mesmo. Está corretíssima. Pode fazer culto como nós estamos fazendo aqui hoje. Ó. Cadeiras distanciadas, álcool gel na porta. Todo mundo aqui está de máscara, menos eu, porque não dá para falar de máscara. Todo mundo está aqui de máscara. Ninguém trouxe sem máscara, já vieram com a máscara de casa, beleza. Peço que o pessoal que vier às 18 e às 20 faça o mesmo também. Traga a sua máscara, higienize as suas mãos à entrada. Família pode ficar junto, viu? Se você vier com seu esposo, filho, pode sentar junto, juntar as cadeiras. Os demais tenham essa distância e beleza.
estamos dentro da lei. Agora, pastores, não sei qual é o intuito, ganhar ibope, o que é. Hoje eu vou pegar meu telefone e vou ligar delicadamente para alguns que publicaram, dizendo que as igrejas que resolverem fazer cultos, pastores não são sérios. Eu vou ligar, eu sou um pastor sério, estou no ministério há mais de 30 anos, a igreja aqui existe há quase 20 anos, tá? Eu quero dizer que eu sou sério, a igreja é séria. Não é porque nós resolvemos fazer culto que nós não somos, tá? Se você não quer fazer culto, o problema é teu, mas não julgue quem quer fazer, quem quer adorar a Deus. Que gostoso, né? Nós estamos aqui adorando a Deus, vendo o rosto dos irmãos. Fala, não julgue, tá? Você não tem esse direito. Fica na tua, não quer fazer culto, não faça, mas somos livres. Somos livres. Não queira ser o dono da verdade. Se essa pessoa estiver assistindo, já vai me poupar de gastar meus créditos e ligar. Mas eu vou fazer questão hoje. Vou fazer questão de ligar. Porque eu não fico postando lá na rede social, brigando. Porque isso é feio para o povo de fora. Ver 2 pastores, 2 crentes brigando lá, por causa de opiniões. Eu vou direto na pessoa. Pego o meu telefone e já falo na cara da pessoa. Eu falo, se você puder até pôr em videoconferência, põe que eu quero olhar nos teus olhos e falar isso. Se for possível encontrar a pessoa na rua, melhor ainda. Que eu chamo de hipócrita na cara. Chamo de fariseu na cara. Falo, tu é um fariseu, tu é hipócrita. Não queira se igualar aos fariseus nos dias de Jesus, tá bom? Quantos aqui estão felizes de estar aqui nessa manhã? Amém? Então, eu também estou. Fez bem para nós? Fez. Ninguém vai sair daqui contaminado, todo mundo vai sair melhor do que entrou. Honramos e glorificamos Jesus, tá bom? Tá bom, então. Para que privar? O prefeito já deu essa autorização, agora eu vou ficar insistindo. Não, temos que ficar em casa. Esse vírus está pegando. Eu falo sempre. Se ficar, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se orar, o bicho some. Então, temos que fazer a nossa parte. Uma hora nós vamos ter que enfrentar isso, gente. Já estamos enfrentando. Vai ficar em casa a vida toda, o resto da vida? Nós teremos que ganhar imunidade. Fazemos a nossa parte. Higienizamos as nossas mãos. Atendemos todos os requisitos da área de saúde, mas não vamos ficar com pânico excessivo, não, de jeito maneira, de jeito nenhum, sabia? O pânico é o pior causador da falta de imunidade. Vou mostrar um negócio aqui para vocês. O pânico é o pior causador da falta de imunidade. Pânico, medo, diminui a sua resistência. E quanto mais você procura se isolar, pior. Vê uma criança, eu olho as crianças aí na rua, tem crianças aí que brincam na rua o dia inteiro, senta no chão, põe mão na terra, mão na boca. Eu nunca vejo essas crianças doentes, sabe por quê? Elas têm imunidade. Quanto mais expostas ao germe, não aconselho isso para ninguém, mas quanto mais expostas aos germes e bactérias, mais imunidade ganha. Aí a pessoa fica se resguardando em casa, não toma sol, que aumenta a imunidade, é bom, é vitamina D, aumenta a imunidade, ajuda a combater esse mal. Sabia? Lá nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, descobriram que esse vírus, ele é menos resistente ao calor, sol. Se numa superfície de plástico ele fica 24 horas, se essa superfície de plástico estiver no sol, em menos de 2 horas ele morre. Então, para o nosso corpo também é bom, sol, calor. Agora as pessoas vai ficar a vida inteira, vamos jogar a curva para longe, o pico tem que ser afastado, se o pico subir agora, muita gente vai ficar contaminada, vamos jogar esse pico para frente, mas jogar esse pico para frente até quando? Até quando nós vamos querer achatar essa curva? Uma hora esse pico vai ter que subir, muita gente vai ganhar imunidade, e depois a coisa vai cair, o pico vai cair, a curva vai ser achatada. Tem jeito, a gente tem que enfrentar, é o tempo, né? Então, chegou a hora de enfrentarmos o mal. Dizem, né, os mais pessimistas, que 70% da população terá que ser afetada. 70% da população? Não sei, mas uma coisa é certa, queridos, uma coisa é certa, tá? Se a gente tem que enfrentar esse mal, é agora. Não adianta, ó. Por quê? Gente, vamos ser sinceros. Mentira a gente vê na internet, nos noticiários, mas vamos falar a verdade aqui. Existe a doença? Existe.
Tem morrido gente? Tem. Tem pessoas ficado doentes? Tem. Mas uma coisa é verdade. Mais são os curados do que os que morrem. Eu fico feliz, eu vejo todo dia o Diego postar. Hoje tantas pessoas foram curadas. Ele não posta quantas pessoas morreram, ele posta quantas pessoas foram curadas do Covid-19. É isso aí, tem que propagar. Quantas pessoas foram curadas? Então, mais gente está sendo curada do que gente morrendo. E outra coisa, queridos, dentre esses que estão morrendo, nem todo mundo está morrendo disso. É mentira. Ontem mesmo, lá na fila do banco, sexta-feira, aquelas conversas de fila do banco, né? Aí tinha uma senhora que falou, meu vizinho morreu de câncer. Aí, lá no atestado de óbito, estavam colocando Covid-19. O filho dele, na mesma hora, falou, se vocês colocar isso aí, eu vou processar vocês. Meu pai não morreu disso, meu pai morreu de câncer. Sou prova. E eles mudaram. Por quê? Nessa atual circunstância, área da saúde, as pessoas encarregadas, vocês pensam que tem médico legista de monte, aqueles que fazem atestado de óbito, está reduzido. Aí, nessa circunstância, muitas vezes, para se preservarem, eles não têm aquele trabalho de abrir a pessoa morta, correr o risco de se contaminar. Então, tudo joga lá, Covid-19, causa de morte, Covid-19, Covid-19, Covid-19. Qualquer um deve conhecer uma ou duas pessoas aqui que morreram de outra causa e estão dizendo que é isso. Então, não acreditem que tudo é o Covid. Não acreditem. Vou ler um relatório para você. Hoje, 36 pessoas vão morrer por causa de asma. No mês, já morreram 1.080 pessoas de asma. E no ano, 12.960 pessoas de asma. Pode ter certeza que muitos desses foram incluídos como Covid. Tabagismo. Sabe quantas pessoas morrem por dia? 4 pessoas por dia morrem por causa do cigarro. Por mês, por ano, vou dizer, 73.500 pessoas morrem por ano por causa de tabagismo. 73.500. Sabe quantas pessoas morrem por dia por causa de câncer? Diferentes tipos de câncer? 1.737 pessoas morrem por dia, de câncer. Por ano, sabe quantas pessoas morrem por ano de câncer? 625 mil pessoas morrem de câncer todo ano. Isso são informações do Instituto Nacional de Câncer, informações sérias. Eu fui na fonte pesquisar, seríssimo. 1.737 pessoas morrem de câncer por dia, 52.114 por mês e 625 mil por ano. Pode abrir depois em casa aí o site do Instituto Nacional do Câncer, e você vai ver lá a estatística deles, atualizada por dia. Agora, no noticiário aí, quem acompanha, quantas pessoas morreram de Covid ontem? 300 e pouca? Tá. É maior ou menor do que o número de pessoas que morrem por câncer? Ontem, morreram 1.737 pessoas de câncer. Agora eu falo, a mídia, os jornais estão dando relevância a isso, que 1.737 pessoas morreram de câncer, mas estão dando relevância. Eu considero que 300 pessoas é um número muito grande de mortos. Para alguém da família que perdeu um desses entes, é uma maior tragédia. Mas o que eu quero dizer é que esse número, comparado com as pessoas que morreram de câncer, é 1/5, é 20%. Menos de 20%, né? É o quê? 15%? 300 para 1.500, 1.700, 20%. Por aí, uns 20%. Esse número é 20%. O número de pessoas que morreram de Covid ontem é 20% do total de pessoas que morreram de câncer. Agora, por que a mídia faz toda essa divulgação? Ela quer assustar. Se existem outros interesses por trás disso, existem. Não quero entrar nesse mérito político, econômico, mas existe um monte de questão por trás disso. Por que fazer todo esse alarde, esse medo, esse pânico em torno de uma doença só? Por quê? Eu vou falar mais. Dengue, acho que a dengue não está nesse relatório aqui. Sabiam que a dengue está matando também mais do que o Covid? E ela está aqui na nossa rua. Esses dias tinha um carro da prefeitura, como que fala?
que chama? Esterilizando. Um quarteirão inteiro. Porque aí eu perguntei, por que aconteceu? Ah, aqui está dando muita dengue. Alguém está preocupado esses dias com a dengue? Eu vou falar mais. Permitam-me mais 10 minutos. O que aconteceu com o Covid nos últimos 2 dias? Sumiu, né? O Moro parece que matou o Covid. Ele conseguiu o que os cientistas não conseguiram. O que a medicina conseguiu, o Moro fez, matou o Covid. 2 dias ficamos sem falar tanto no Covid, era só Moro. E o Covid morreu. O Covid ficou morto. 2 dias. Nem a Globo Lixo falou tanto do Covid, falou só Moro. Então, gente, o que é isso? É publicidade, é marketing em cima de uma coisa. Olha, desnutrição. Será? Agora eu vou falar. Desculpe, mas será que os governos que estão preocupados com a vida do povo, com a saúde do povo, com o bem-estar do povo, estão preocupados com esses dados? De desnutrição, morrem 15 aqui no nosso Brasil. Gente, que isso? Eu fiquei abismado quando vi isso. 15 por dia. 15 pessoas por dia morrem de desnutrição. Que país é esse? Que há tanta fartura de comida. Muita gente joga a comida no lixo. Olha, se toda a comida que fosse jogada no lixo por dia, daria para matar a fome do mundo. Só com o resto de comida que é jogada no lixo. Em casa eu não deixo. Vejo alguém jogar comida, opa, dá aí para mim, guarda aí na geladeira que eu como à noite, mas não jogue comida fora, por favor. Só se estragou, não vamos também ser extremistas. Mas se está no resto do prato, não importa quem for, guarda aí para mim, eu como. É um pecado jogar comida fora. Né? Criança às vezes tem esse costume, enche o prato, opa, não joga não. Muita gente está morrendo nesse momento por falta de comida. Então, 15 pessoas morrem de desnutrição no Brasil por dia. 450 por mês, 54.400 por ano. Será que o governo é que está mandando a gente ficar em casa, não se aglomerar, não fazer culto? Será que eles estão preocupados com a saúde das pessoas? Ou é outras preocupações políticas e econômicas? Porque, não estamos aqui para criticar governos. Quem quiser me perguntar por que é esse interesse, me pergunte em particular, depois eu vou explicar. Por que tanto interesse? Tanto interesse. Acho que eu vou falar, eu sou livre, nós estamos num país livre. Nós estamos em que? Em tempo de calamidade pública. Situação de emergência. Situações assim, existe uma chamada licitação pública, já ouviu falar de licitação pública? Não estou falando aqui contra a nossa prefeitura, não estou falando aqui contra o nosso governo, mas existem, por aí, Brasil afora, governos que estão interessados em que essa crise permaneça, que essa pandemia permaneça, que essa situação permaneça, porque enquanto estiver nessa situação emergencial, licitações públicas são dispensadas. Temos que comprar 1.000 máscaras aqui para o posto de saúde. Vamos fazer normalmente, em situação normal, tem que ser feita uma licitação. Leilão de preço. Qual a empresa que vamos pagar menos? Qual a empresa que vai dar melhores condições? É tudo feito com todo critério. Eu já participei de licitações assim, no curso de Direito, a gente era obrigado a participar para saber como que é. Envelopes são entregues pelas empresas, fechadinhos, abertos lá na hora, na presença do público. Tal empresa está vendendo 1.000 máscaras por tanto, outra está vendendo por tanto. Essa aqui ganhou porque está pagando menos. Situação de emergência assim, dispensa-se a licitação. Dispensa. Vamos comprar de quem a gente quiser. Eu tenho aí um cara que faz máscara e tal, ele cobra caro. Mas vamos ajudar ele, vamos dar preferência para ele. Bora! Não precisa de licitação. O cara estava vendendo máscara por R$2, o outro está vendendo por R$1. Não, vamos comprar do 2. Quem sabe até ele devolve um pouquinho para nós, mas não estamos aqui para falar disso. Gente, não estou falando que isso acontece aqui na nossa prefeitura, nem no nosso estado. Estou dizendo que acontece por aí afora. Não sei aonde, mas acontece. Então, é interesse de muitos governos prolongar essa pandemia, dizer que está morrendo mais gente? Não sei se eu devo falar.
Algum lugar por aí, abriram covas, muitas covas no cemitério para assustar o povo. Falou, ó, essas covas estão abertas. Aí foi um cara lá de celular, filmou tudo, ó, gente, vários dias, essas covas estão tudo aqui, abertas e não morre ninguém. Hospitais, quantos hospitais foram criados? Sem licitação de compra de material, construção, e hoje estão tudo aí vazio, graças a Deus. Graças a Deus, não estou falando aqui da nossa cidade, mas existem lugares por aí. Gente, eu oro pelos governos, oro pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente, mas peço que Deus entre com a justiça no nosso país. Então, gente, tá vendo? Estou mostrando, aconselhando para vocês aqui nessa manhã, uma manhã de aconselhamento, como vai ser à noite, 18, 20 horas, para vocês terem uma ideia clara da situação, como é que está, como está. Eu não sou de ficar postando muitas coisas assim pela internet, eu fico na minha, alguém quiser perguntar, eu falo, mas o que é para a gente falar publicamente, a gente tem que falar. Então, existe um interesse da mídia, que essa pandemia cresça, essa pandemia seja divulgada, assuste cada vez mais pessoas, seja prolongada essa quarentena, porque há interesse, tem gente ganhando com isso, as nossas custas, então temos que abrir o olho. Já vou te dar a oportunidade, Valquíria, só um minutinho. Vou concluir aqui, ó. Suicídio. Existem governos preocupados com a nossa saúde? Por que não fazem campanhas contra o suicídio? 32 pessoas se suicidam por dia. 960 pessoas por mês. 11.520 pessoas se suicidam no Brasil por ano. Homicídio. Governos preocupados com o nosso bem-estar, saúde e segurança? Porque não aumenta o policiamento na rua, melhora a segurança. 180 pessoas são mortas por dia por homicídio, 64.800 pessoas por ano. Acidentes de trânsito, 120 por dia, 3.600 por mês, 43.200 por ano. Feminicídio, sabe o que é feminicídio? Violência contra a mulher dentro da própria casa. Marido, amante, amigo, matando mulher dentro da... E esses dias têm aumentado mais, por quê? As pessoas estão presas dentro de casa, estão se estranhando, brigando umas com outras sem motivo. E aí está crescendo. Se antes, 4 mulheres morriam por dia, 120 por mês, 1.440 por ano, com toda a campanha, com toda a lei Maria da Penha, 1.440 pessoas, mulheres estão morrendo por ano, dentro de casa. Fique em casa. Fique em casa, aumenta mais esse número, fique em casa. Marido não vai trabalhar, fica em casa, enchendo a paciência da esposa o dia inteiro, preocupado porque não está tendo mais dinheiro, comida, aí briga um com o outro, está acontecendo isso. Aumentou comprovadamente. E outros tipos de violência. 220 por dia, 6.000 por mês, 72.000 por ano. Outros tipos de violência. Então, gente, desculpe, mas eu, como profeta, nesse atual século, eu tenho que desmascarar essa mentira. Nem tudo que se publica na mídia é verdade. E eu tenho que alertar para você que está assistindo, para você que vai assistir depois. Não estou falando que não existe esse mal, existe. Mas muito do que se propaga por aí é alarde desnecessário, é pânico excessivo, que está causando mais mal. Tem coisas causando mais males na humanidade agora do que o Covid. Esse pânico que a mídia, infelizmente, está transmitindo. Pessoas não estão morrendo de Covid, mas estão morrendo de pânico, que eu falei aqui antes de começar isso tudo, eu falei, ó, muita gente vai morrer no Brasil durante esses dias, não de Covid, mas de pânico, medo, depressão. Isso é culpa dessa mídia suja, nojenta, hipócrita, que não fala a verdade, mas busca só os seus interesses. Então, gente, entre nós aqui não vamos cair nesse pânico. Segue a vida, viva a sua vida normal. Vamos em frente, vamos enfrentar isso. Gripe, eu não falei de gripe. Quantas pessoas morrem de gripe por dia, por ano? Eu vou abrir aqui. Quer ver? Perdi o dado aqui, mas tem muito mais pessoas morrendo de gripe. Gripe comum, do que essa gripe aí. Então, gente, pode falar, Valquíria. A AIDS,
Então, contaminação por água. 80 pessoas morrem por dia por causa da água. 2.400 por mês, 28 mil por ano. Eu não sei como está a água na sua casa, mas esses dias está fraca a água? Em casa que não sobe água, ainda com a bomba ligada o dia inteiro não sobe água. Não estou falando contra o governo, perdão, não estou falando. Mas se o governo estivesse tão preocupado com a nossa saúde e bem-estar, porque não melhora a qualidade da água, quantidade da água. Fala para lavar a mão, mas vai abrir a torneira e não sai água. Não é o básico? É o básico, não estou falando mentira, é verdade. Está faltando água. Quem mora numa casa que tem uma caixa alta, não sobe água. E aí ele fala que está preocupado. Fica em casa, mas ficar aqui em casa sem água? Gente, perdão, mas não tem como a gente ficar quieto, né? E o tempo passou. E aí, eu continuo ou paro? Eu transmito? Eu vou transmitir, eu falei, mais 10 minutinhos, por favor? Eu prometo, tá? Se você não puder, você que está aqui agora de manhã, ou assistindo pela internet, não deu para pegar essa palavra que eu vou transmitir agora rapidamente na íntegra, à noite eu vou falar sobre essa palavra, 2 horários, 18 e 20 horas, tá bom? Ouçam depois melhor essa palavra, mas diz assim, Lucas 8:40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, então somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Olha que maravilha. O título desse texto diz, o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Jesus tem poder sobre a doença e a morte? E por que muitas vezes nós tememos mais a doença e a morte do que confiamos em Jesus? Jesus tem poder. Ainda que uma pessoa esteja morta, ela pode reviver. E ainda que ela não reviva, ela irá ressuscitar naquele dia que Jesus prometeu, que todos nós ressuscitaremos e viveremos eternamente numa outra dimensão, no outro corpo. Então, por que temer a morte? Devemos preservar a vida? Sim, mas sem esse pânico excessivo. Jesus tem todo o poder sobre a doença e sobre a morte. Ele tem poder. Pode até ressuscitar. Essa semana mesmo eu publiquei um vídeo de um cara que teve uma parada cardíaca, morreu e voltou à vida. Quantos viram? Compartilhem, viu? Isso é bom compartilhar, não essas fake news. O cara voltou à vida, estava ali já morto. Aí ele volta já, meu Deus, Deus é lindo, eu vi Deus. E depois ele conta que realmente ele viu Deus, esteve na presença de Deus, e Deus falou para ele voltar, que ele ainda tinha coisa a fazer aqui na terra.
Quantos testemunhos desses a gente já viu? Minha própria cunhada teve uma experiência dessa. E ela é uma pessoa séria, ela fala realmente. Esteve no jardim, ela viu o jardim dos céus, mas teve que voltar porque ela tinha que criar os seus filhos. E não era o momento dela subir. Então, existem muitas pessoas assim que tiveram essa experiência de morte e voltaram à vida. Então, porque Deus, Jesus, ele tem o poder de dar poder sobre a morte, sobre a doença. E ó, o que eu queria destacar nesse texto, infelizmente o nosso tempo foi curto, é que, ainda que te cheguem as piores notícias, não creia. Jesus tem a última palavra. Jairo aqui foi procurar Jesus quando a filha dele estava em estado terminal, não estava morta, estava doente. Enquanto ele estava falando com Jesus, chegava para ele e disseram: olha, não precisa mais incomodar o mestre não, sua filha já morreu. Ele tinha ali duas opções: acreditar naquela má notícia ou acreditar no poder de Deus. O que ele fez? Preferiu acreditar no poder de Jesus, porque Jesus simplesmente falou para ele: não temas, Jairo, somente creia. Fé é para essas horas, fé é para todo momento, mas principalmente para essas horas. Foi nessa hora que Jairo precisou crer, que ainda tinha jeito. E ele creu, e o que aconteceu? O milagre aconteceu. Veio a recompensa por ele ter crido. Ele creu e o milagre aconteceu. Jesus chegou lá na casa dele, os pranteadores já estavam tudo lá, portadores de má notícia está cheio, né? Creio que quando Jairo chegou na porta da casa, muitos diziam: Jairo, sua filha morreu, não adianta mais nada, manda Jesus embora. Mas como mandar o milagre embora, mandar a fonte de vida embora, mandar aquele que é o poder embora? Não, Jesus, entra aqui em casa. Jesus entrou, e o que aconteceu? O milagre aconteceu, a menina voltou à vida. Então, encerro essa palavra, dizendo para você: ainda que tudo pareça perdido, ainda que não haja mais esperança, continue crendo. Ainda que esteja tudo perdido, ainda que não haja esperança, ainda que tudo diga não, ainda que tudo diga o contrário, continue crendo. A sua fé não deve morrer, deve prevalecer. A sua esperança não deve morrer. Dizem que é a última que morre, mas a nossa já morreu, já ressuscitou o terceiro dia, está viva. Então creia, 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 não deixe de crer, porque assim o seu milagre vai acontecer. Ainda que tudo diga não, continue crendo. Continue crendo. Ainda que não exista esperança, continue crendo. Ainda que tudo diga ao contrário, continue crendo. E o seu milagre vai acontecer. Amém? Se você gostou desse vídeo e achou útil essas informações, compartilhe com outras pessoas. E se inscreva no nosso canal, ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você. Deus te abençoe.